Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Manejo dos Prolactinomas, novo guideline. A gente teve no mês de setembro a publicação de uma diretriz internacional sobre a abordagem dos pacientes portadores de prolactinomas, com foco principalmente no tratamento medicamentoso, segmento do tratamento medicamentoso desses pacientes e também as indicações de cirurgia, que é um ponto controverso, como a gente vai discutir daqui a pouco. Mas vamos começar deixando claro qual é o quadro clássico de um paciente com prolactinoma, A gente não vai falar aqui sobre a investigação, o passo a passo da investigação de um paciente com hiperprolactinemia, porque a gente tem um podcast só sobre isso. Eu gravei com a doutora Patrícia Gadelha. Quem quiser, inclusive, ver o podcast antes de vir para esse, é até uma sugestão. E até porque a diretriz ela vai direto mesmo para a abordagem do tumor, do prolactinoma. E não traz novidades sobre essa parte diagnóstica. Isso. Mas, Luciano, faz um resumão assim. Um quadro clássico de um paciente com prolactinoma, como seria? A prolactina, ela reduz a pulsatilidade de GNRH e reduz, consequentemente, FSH e LH. E aí você vai ter aquele quadro clássico de ter uma irregularidade, um hipogonadismo, Então, assim, no caso da mulher, irregularidade menstrual e infertilidade. No caso do homem, pode ter redução do libido e redução de fertilidade, quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico, Então, assim, o central reduzido pode ter ou não a galactorreia, que também não é um marcador específico. Você pode ter galactorreia idiopática sem hiperprolactinemia. Então, o quadro principal é o hipogonadismo, que é o principal assim, achado e o que mais motiva em relação à consulta médica. E a galactorreia bem mais frequente nas mulheres do que nos homens. Maravilha. Então, essa vai ser a queixa que vai levar o paciente para uma avaliação. Isso. Quando a gente avalia a prolactina, o que é que eu espero de uma prolactina de um paciente com prolactinoma em relação a níveis de elevação? Existe uma relação entre o nível de prolactina e a etiologia, A gente sabe que muitas medicações têm associação com o aumento de prolactina. Então, sempre que a gente se deparar com prolactina abaixo de 100, dificilmente ele vai ter um diagnóstico patológico, a não ser que seja uma situação de efeito gancho, sei lá o quê. Então, não é um prolactinoma verdadeiro. Se a gente se deparar com o nível de prolactina acima de 200, aí geralmente a gente tem uma frequência bem mais elevada de prolactinoma realmente, e aí a gente tem que ir atrás para ver. E aí vai cair na neuroimagem, Avaliação por ressonância de região de célula, que pode encontrar um microprolactinoma, se abaixo de 1 centímetro, ou um macroprolactinoma. Eric, a gente está falando de tumor hipofisário, certo? Obviamente é um tumor dos lactotrofos, mas há outras células endócrinas ali naquela hipófise que podem ser comprometidas pela presença desse tumor. Isso. E da mesma forma como a gente raciocina no adenoma não funcionante, no prolactinoma, também há risco de comprometimento da função de outros hormônios que são produzidos pela hipófise. Exato. O que a diretriz fala especificamente sobre esse ponto, sobre a avaliação hormonal de outros hormônios em um paciente com prolactinoma? Então, pela diretriz, você diagnosticou o prolactinoma. Se for um macroprolactinoma, você vai ter que investigar as outras deficiências sempre. Se for um micro, você vai investigar se esse tumor tiver a partir de 6 milímetros. Então, no micro, entre 6 e 9, você vai fazer essa investigação. E no macro, sempre que é a partir de 1. Certo. E aí você vai avaliar a deficiência de GH, você vai dosar um GF1, você vai avaliar hipotireoidismo central, então você vai dosar o T4 livre, E aí o TSH vai fazer diagnóstico diferencial com hipotireoidismo primário, e a deficiência de ACTH dosando cortisol basal, certo? Então isso vai fazer parte da sua avaliação inicial. Tinha alguma deficiência, enfim, começou a tratar o prolactinoma a gente sabe que vai ter uma resposta muito boa agonista dopaminérgico em termos de redução de tamanho, você reinvestiga pode reinvestigar, mesmo que você tenha começado alguma coisa antes, você pode até, depois da redução do tamanho, suspender a medicação, a levotiroxina, por exemplo, e reavaliar. E também é indicado, obviamente, você fazer essa reavaliação depois de um procedimento cirúrgico. Sim. Então, se você, por algum motivo, lembrando já que o tratamento de escolha para o prolactinoma é medicamentoso, certo? Polêmica, vai vir aí uma polêmica em relação à diretriz, calma, a gente vai chegar lá. Mas, vamos supor, por algum motivo, resolveu fazer tratamento cirúrgico.
A diretriz, ela orienta que com 6 a 12 semanas após o procedimento cirúrgico, você avalie todo o eixo de novo. IGF-1 para deficiência de GH, função tiroidiana para deficiência de TSH e cortisol para deficiência de ACTH. Maravilha. Já é um pouquinho polêmico, né? Porque assim, a história do micro, o macro você tem maior frequência de De compressão ali das células. e deficiências de outros hormônios, né? Mas no micro... Bem menos, né? Esse micro de 6 a 9 milímetros é o que o pessoal chama de micrão. o micrão. Exato. Isso. Mas é o micrão que a gente pesquisa hipofunção no não funcionante. Então, assim, teoricamente, o guideline de não funcionante, né, de lesões hipofisárias, diz que nessa faixa de tamanho deveria pesquisar. Então, o racional é o mesmo, né? Se você vai Eles pegaram meio que essa orientação emprestada. Então, aqui um tumor ele é do mesmo tamanho. Independente dele produzir ou não, se ele pode comprimir as células ali ao redor. Então, qualquer tumor hipofisário, né? Vai ter esse raciocínio. Isso. Vamos tratar, então, esse prolactinoma. Luciano, como é que eu inicio o tratamento de um prolactinoma? Assim, o tratamento de primeira escolha, como já foi colocado aqui, é com os análogos dopaminérgicos, né, os agonistas dopaminérgicos. A gente tem a cabergolina, que é uma droga de escolha mais frequente por conta de comodidade posológica, de eficácia. Tem a bromocriptina, que em algumas situações específicas, principalmente se você tiver indisponibilidade, algum tipo de reação alérgica, poderia ser usado. Eles falam da quinagolida, que no Brasil não é uma realidade, né? Assim, fora do Brasil tem alguns países que tem, mas aqui a gente tem a cabergolina e vai mais no tratamento farmacológico com cabergolina, né? Tem aí a história das polêmicas relacionadas à cirurgia, mas que às vezes você, assim, avaliaria a resposta ao agonista dopaminérgico antes de pensar nisso e a característica da imagem da lesão também, né? Parte do pressuposto que se você vai começar um tratamento medicamentoso, você já fez uma imagem antes, né? Eles dizem, né, que claro, assim, a minha opinião é que seja um agonista dopaminérgico, mas eles colocam, se é um microprolactinoma ou se é um macroprolactinoma que você classifica ali de acordo com a imagem, o KNOSP, né, 0,1, que é um prolactinoma bem capsulado, ali bem bonitinho, você poderia considerar a cirurgia, certo? Mas discutindo com a paciente, dentro de uma equipe multidisciplinar, e desde que você tenha um neurocirurgião com muita experiência. Então veja que tem um mais aí. Considerando que nesse cenário a cirurgia ela seria curativa. Isso. Porque o tratamento medicamentoso vai ser a longo prazo. Inclusive ele bota isso como recomendação forte. A cara de Luciano foi ótima agora. Ele bota como recomendação forte, porque aí cita trabalhos, mostrando que a taxa de recidiva foi baixa nesse perfil. Agora, neurocirurgião experiente, equipe multidisciplinar, tem que ter um cuidado. Eu, particularmente, se fosse eu, Eric, microprolactinoma, você tá aqui, você vai fazer a cirurgia, você vai tomar vou tomar agonista dopaminérgico, com certeza, não quero também, a cirurgia. Eu também. Vamos lá, né? Assim, antes disso, a gente já tem que considerar até quando você vai tratar. Porque, tipo assim, se você tiver um microprolactinoma, e às vezes você pode dar um diagnóstico acidental, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com esse excesso de exame, né? Então, digamos que você fez um exame, achou uma prolactina alta ali por outra razão, nada a ver, e acabou fazendo a ressonância e tinha um microadenoma, ou o contrário, detectei um incidentaloma hipofisário, fiz um exame de imagem para alguma coisa, era um micro, e o paciente não tem queixa, não tem sintoma. Se o paciente tem um microprolactinoma assintomático, não se indica tratamento. Sim, mas aí ele coloca lá, não trata nem Não, cirúrgico veja, nem agonista. Se o microprolactinoma, existe situação de você não vai nem tratar, aí na hora de vai mandar tratar fazer uma cirurgia, velho, neurocirurgia, eu acho que é um mínimo exagerado. Também né? acho. A ideia de você dizer que tem um potencial curativo, tem. Lembrar, os estudos clínicos, eles têm um aspecto de serem realizados em centros muito específicos e onde o objetivo daquele estudo é mostrar a eficiência do tratamento cirúrgico. Então já existe um viés. Já tá tudo organizado, né? Todo mundo em cima para dar certo. E não é um estudo randomizadíssimo, né? Assim, você tem aquele negócio, esse paciente foi para a cirurgia, o paciente que vai para a cirurgia é o paciente com muita coisa propícia para isso, né? Quantos e quantos pacientes, o segmento pós-operatório desses estudos também não é tão longo, então você pode, tipo, operei, daqui 3 meses, tá curado da hiperprolactinemia e não tem hipopituitarismo. Mas daqui a 6 meses, um ano e pouco, pode aparecer um hipopituitarismo por conta de um processo de cicatrização, sei lá o quê, um sangramento no sítio cirúrgico, alguma coisa que pode ter no futuro. Então, você dizer
que talvez a cabergolina fique como uso de longo prazo. No microprolactinoma, em geral, não é. A maioria dos pacientes Sim. ele consegue uma Suspender, perspectiva como a gente vai falar, né? curativa. Uma boa parte desses pacientes ainda não tem gestação, tem desejo de fertilidade. Alguns pacientes curam na gravidez porque tem um estímulo exagerado, acaba aquela célula entrando, fazendo algum processo apoptótico e você curando. Então você tem uma série de variáveis que de repente preserva a fertilidade. Se você operar e a paciente ficar com hipogonadismo, Olha o medo. Esse pra mim é o maior medo, inclusive. né? Submeter a cirurgia, fazer um hipogonadismo Então, depois. ele tem Claro. estudo mostrando que tem mais taxa de assim, que teve preservação de fertilidade, né? O Mas neurocirurgião experiente, numa naquele equipe... centro, aquele então, se centro você quiser maravilhoso. operar, Ele tá falando de experiência maravilhosa, né? Assim, É, mas se continua você sendo que uma está nos neurocirurgia. ouvindo E- nesse momento tem um microprolactinoma e quer operar, a gente manda para você o centro que fez os estudos, você vai lá, opera com o neurocirurgião do estudo, que aí talvez você tenha um resultado igual do estudo, mas assim, em geral, acho que não cabe, assim, principalmente pensando que é um guideline, coloca como uma recomendação, né? Agora, só lembrando que pelo próprio guideline, macroprolactinoma que nós ali a partir de 2 é tratamento medicamentoso, Uhum. certo? Não é tratamento cirúrgico, ele nem bota essa possibilidade, é tratamento Isso. medicamentoso. Primeira escolha, e lembrar que a cabergolina, primeira escolha Isso, sempre. Saindo dessa indicação controversa de cirurgia, nós temos outras indicações cirúrgicas que são mais aceitas, Uhum. que é o paciente que tem uma intolerância ao agonista O dopaminérgico, debug, né? ou tem resistência. Resistência. Perfeito. Ainda, por exemplo, uma paciente que deseja engravidar, tem um macroprolactinoma, a cirurgia faria uma citorredução para que a gente tenha, então, um risco de crescimento menor durante a gestação. Essa eu acho forçada. Mas essa nem é tanta novidade. Essa isso dá já pra se aceitar falava. melhor, mas Luciana. assim, é uma alternativa, porque talvez é um paciente que tem um tumor que não reduziu, que provavelmente já tem um hipogonadismo pela compressão, porque o tumor não reduziu, e aí você já está fazendo ali uma coisa para ver se melhora a possibilidade dela responder, né? Às vezes a cirurgia de debug entra até para responder o agonista, né? Mas você dizer assim, não, porque talvez quando você engravidar vai crescer, aí eu vou lhe operar. Pô, eu acho também assim, a gente vê cirurgia, existe um risco de complicação cirúrgica, né? Assim, a cirurgia transfenoidal é relativamente segura, mas a gente tem ali alguns casos que acaba tendo alguma complicação, principalmente nos tumores maiores. É exatamente o risco que tem de fazer uma fístula, de ter uma infecção, é no tumor grande. No tumor pequeno, geralmente não tem. Né? Assim, só para quem tá ouvindo a gente esclareceu que a diretriz ela botou essa da cirurgia pré-gravidez, né, do macro, né, Ícaro? Isso, O macro, o micro, isso. eles não falam isso. Uhum. Seria o macro, porque o micro a gente sabe que a chance de crescimento da gestação é muito pequena. E o que é que eles justificam, o macro? Como existe um risco aí de crescimento, a gente faz a cirurgia porque vai diminuir muito a chance de crescer. Mas assim, concordo com tudo que o Luciano pontuou aqui, eu acho isso discutível. E essa não é necessariamente isso não é uma novidade dessa diretriz. Essa história de cirurgia antes da gestação já se falava antes. Lembrar que essa é uma recomendação fraca. Tá? Bem lembrado. Embora a da outra que a gente também não concordou porque seja é forte. Mas não sei se forte é porque os caras são fortes. Mas tem outras também, que é aquela perda visual rapidamente progressiva, que eu acho que a gente tem que ter cuidado aí também. Uhum. Porque tem paciente que tá com déficit visual, a gente faz a cabergolina e ele melhora logo, Exato. então Essa tem que aí. avaliar também Não, com... mas às vezes o tempo de sair o parecer cardiológico já melhorou, meu filho. Aí Pois você tem que a fazer- melhora é muito rápida. Agora, uma que realmente eu acho bem determinada é a Fístula. fístula licórica, né? Aí Sim, tem que ir. sim, Aí sim. não tem O como. paciente faz fístula, Que, realmente inclusive, tem pode que... acontecer ao iniciar o tratamento com pode. a cabergolina, né? E aí urgência. muda para indicação cirúrgica. É urgência cirúrgica. Exatamente. E falando em cabergolina, ela é a primeira escolha, mas ela tem alguns efeitos adversos, né? Há uma preocupação que ronda ali o uso da cabergolina, principalmente relacionado ao risco de valvopatias, e aí o guideline traz uma recomendação interessante sobre isso. Primeiro, efeito mais comum seria gastrointestinal, né? E tontura, né? Tontura. Aí a gente recomenda que o paciente tome ali à noite, À noite, ao deitar, isso. já acaba minimizando esses Após a sintomas. refeição, comer alguma Mas coisa antes. especificamente sobre a questão de válvula cardíaca, de ecocardiograma, o que a diretriz recomenda? Bem, ela diz o seguinte, se você já vai fazer um tratamento, que você já prevê mais ou menos que vai fazer uma dose muito alta, maior que 2, ou pelo menos assim, você começou e está aumentando a dose, e chega a dose maior que 2, você já faz um ecocardiograma basal e fica repetindo esse eco a cada 2 a 3 anos, Certo. certo? Então, a dose acima de 2 miligramas por semana de cabergolina. Como seria esse prever? Um paciente que já tem um Ele não macroprolactinoma, explica né? isso muito bem, né? Fica um negócio assim, vai usar mais de 2.
Certo. Às vezes eu não sei se Talvez você vai usar esse, mais de esse 2. paciente com um Isso. tumor maior, Mas né? eu passo Isso, com maior, vazio. você, eu Tá. tô achando que essa aqui vai mais. Então já ou, faço ou eco. que você começou com. É um macro, você até começou com dose baixa e tá aumentando Boa. a dose. Aí você já faz uma ali. Boa. Vamos fazer logo um eco aqui, que eu já tô vendo que vai pra cima de 2. Certo. Né? E fica repetindo a cada 3 a 4 anos. Já no paciente que está fazendo menos de 2 miligramas por semana, aí você só precisaria fazer eco a cada 5 ou 6 anos, ou obviamente antes, se você auscultar, porque a ausculta, obviamente, teria que ser feita sempre, se você auscultar um sopro cardíaco, você faz antes. Mas se não, só precisaria 5 a 6 anos. Mas assim, tudo recomendação assim, né? Sim, Porque a gente sim, sabe sim. que valvopatia ela vai acontecer com doses muito mais altas de cabergolina. Tem uso de agonista dopaminérgico para Parkinson, para sei lá o que usa dose muito mais Isso, alta muito e que mais não tem alta. essa recomendação, né? Assim, os estudos mostram que existe uma associação com regurgitação tricúspide mitral, mas assim, quando você vai para ter repercussão clínica disso, os estudos que mostram mais são esses estudos justamente que fizeram rastreio ecocardiográfico, né? Então, às vezes você faz o eco e quantas vezes aí não vê um eco ali que vem regurgitação, mas que não tem repercussão clínica nenhuma, né? Então, em repercussão clínica, não tem nada na literatura, mesmo usando dose alta durante muito tempo, que mostre isso, né? Então, a gente não vê paciente com insuficiência cardíaca, né? E outra coisa é que você, como o Eric falou, não tem como, assim, antes de começar, não tem um preditor de resposta tão seguro, né? Talvez depois que você começou assim, você passou ali 2 meses, sei lá, 1 mês e meio usando uma dose ali razoável, você já viu que não tem uma resposta muito progrediu dose, não melhorou, aí você já sabe que não vai dar muito certo. Tudo bem. Mas antes de começar... Eu adivinhar se eu vou usar mais de 2, não tem como saber. Não. Hoje de manhã, coincidentemente, eu estava fazendo ambulatório de neuro e a gente tem 2 pacientes homens, que teoricamente teriam alguma dificuldade, prolactinoma gigante, acima de 4 centímetros, e que ficaram com célula parcialmente vazia depois do tratamento, assim, curou. E às vezes nem precisa de umas doses tão altas para você conseguir tirou, fazer isso. Não tá usando mais. Ou seja, tamanho de tumor não é sinal de que você vai fazer doses muito altas. O último macro que eu peguei de 3 centímetros tá bem com 1 miligrama de cabergolina. Resposta fantástica, né? Não tem, assim, é mais frequente, né, assim, no tumor grande ter resistência, do que no micro, né? Mas assim, não quer dizer que porque é grande vai, né? Para fechar, a gente tem uma recomendação nesse guideline sobre a retirada da cabergolina. Isso é uma dúvida que a gente recebe com muita frequência no Instagram até. Quando é que eu posso parar o tratamento, né? Por quanto tempo eu vou manter? E a diretriz, ela coloca aquele perfil do paciente mais favorável para ter uma retirada bem sucedida, né? Os preditores seriam... Que não mudou, né? É a mesma coisa. Uma dose baixa de cabergolina, de manutenção ali. O paciente está com 0,5 por semana. Tá usando a cabergolina há mais de 2 anos. Isso. E teve esse tempinho aí de 2 anos, minha gente. Mais de 2 anos de uso. E teve uma redução tumoral importante. Não necessariamente desaparecimento, mas assim, seria o cenário ideal, né, Luciano? O cara que simplesmente sumiu o tumor nesse período de 2 anos. Você fica até mais tranquilo para tirar. Né? Mas você pode ainda ter uma lesão residual, mas se você está usando por mais de 2 anos, o paciente está bem controlado, dose baixa. Às vezes a importância de você ter um mínimo conhecimento de imagem para você olhar a imagem e não ficar só preso aos laudos, né? Assim, porque às vezes tem um tumor que ficou cístico, né? Você destruiu completamente a parte celular do tumor e ele não reduz de tamanho, a prolactina está controlada, está tudo bonitinho, e você fica lá, tem que aumentar a dose porque o tumor não está diminuindo. Mas virou cístico, era só... Aconteceu isso recentemente, eu vou citar um caso meu, que era uma lesão de 0,8 centímetros, não foi eu que começou o tratamento, mas ela chegou para mim e estava tratando já. E aí a ressonância dizia lesão de 0,8 centímetros. Eu fui olhar a imagem, não tinha mais lesão nenhuma. Na minha opinião, assim, olha, tem lesão, mas aqui sumiu, inclusive... Tinha até aquela invaginação que você já via, parecia até que já estava fazendo célula vazia. Aí mandei, óbvio, para voltar na clínica e mandaram, desculpa, a gente realmente errou, parece que eles copiaram e colaram o laudo. Então você tem que olhar, né? Porque você estava lá, paciente estressado, achando que o tratamento não estava respondendo, estava sim, respondendo muito bem, inclusive eu suspendi o tratamento dela. Aí lembrando que você suspende, mas você continua acompanhando, obviamente, a paciente. Claro. Primeiro ano, a diretriz diz que você faça uma prolactina de 3 em 3 meses, e a partir do segundo ano fica fazendo um manual, ou antes, se tiver sintoma. E aí, se recidivar, você pode, não é obrigado a mandar para cirurgia, não. Você pode reiniciar o tratamento com agonista dopaminérgico. Maravilha. Agora uma reflexão, certo? Quanto tempo vocês levaram para encontrar e ler esse guideline completo, Eric? Estima para aí. ler Sim, ele para todo. ler o guideline todo. O mínimo, assim, você acha que leva quanto tempo para estudar?
Pra ler ele todo, no mínimo umas 2 horas. É, eu, 2 eu horas. acho que eu Sendo demorei muito bom. Eu tô tentando lembrar aqui, foi esse final de semana que eu li ele todo, foi umas 2 horas e meia. 2 mais horas ou e meia, menos. certo? É, foi por aí. Quando a gente fala que o Endocrino Papers é para quem quer se atualizar com pouco tempo para estudar. Em 20 minutos de podcast, a gente passou aqui os principais pontos do Isso. guideline. Claro, quem quiser depois se aprofundar vai dar uma lida, Dê mas, uma lida. mas já tá aqui é. com os highlights do guideline. Tiramos o Tá atualizado suco, já. o supra-sumo, a gente tirou e tá E passando se pra você vocês. não tem segurança no tema, procura aí os outros podcasts sobre o tema, né? Tem vários outros que Não, a gente já abordou, tem o inicial dessa introdução, que É. foi feito com Patrícia, né? que a gente já pegou um pouquinho aqui mais avançado, né? Mas Então, compartilhar aí esse podcast com quem você acha que vai se interessar também pelo tratamento dos prolactinomas. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau. tchau, tchau.